chamar aqui para compor a mesa Larissa Portela. Larissa Portela, que é formada em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, residência médica em GO pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand, UFC, e pós-graduada em Cirurgia Minimamente Invasiva pelo Instituto CRISP do Rio de Janeiro. Chamar a Lília Mendes, que é médica ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva e preceptora em cirurgia ginecológica e videolaparoscópica da residência médica na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Sejam bem-vindas. Chamar a Fernanda Acoverde, que é diretora científica da SOGIMA, Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Maranhão, coordenadora médica da ginecologia do Hospital São Domingos, DASA, preceptora da residência médica de ginecologia e obstetrícia do HU-UFMA, no setor de cirurgia ginecológica e endoscopia ginecológica. Chamar também para compor a mesa Nádia Mello, que é ginecologia com aperfeiçoamento em programa de treinamento teórico-prático em laparoscopia ginecológica pela WM Cirurgia Ginecológica William Condon, Curitiba, Paraná, preceptora da residência médica do Serviço de Ginecologia do Hospital Geral de Fortaleza, plantonista de obstetrícia e cirurgia ginecológica da AMEAC, UFC, residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo HGF, Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em saúde da família pela Universidade Federal do Ceará, UFC. E chamar também para compor, sejam bem-vindas, Nádia e Fernanda, para compor a mesa a Mariana Vieira, que é colaboradora do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da FMUSP, da USP, preceptora do programa de Fellow em MIGS, cirurgia minimamente invasiva do Hospital Beneficência Portuguesa, palestrante e instrutora do Instituto Europeu de Ciências Endoscópicas. Sejam bem-vindas. E, para finalizar, vou chamar o Luiz Gustavo Brito, que é professor associado do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, pós-doutorado, cirurgia ginecológica minimamente invasiva, Harvard Medical School, em Brigham Women's Hospital, presidente da Sociedade Brasileira de Uroginecologia e Assoalho Pélvico da Uroginab. Sejam bem-vindos, a gente vai começar aqui a mesa. Fiquem à vontade também para já ir degustando, né? Todo mundo comendo ao redor, só o barulhinho. E aí a gente já vai passando o caso clínico e a gente vai fazendo assim, bem descontraído mesmo, tá? Então, essa só não é a mesa mais descontraída, porque a gente vai ter o happy hour, né? Mas é a segunda mesa mais descontraída do dia. Então, fiquem à vontade, os palestrantes, debatedores, e a gente vai começar assistindo o nosso caso clínico. Quinto caso clínico do dia. Boa tarde, doutora. Eu me chamo Adriana, eu tenho 32 anos e eu procurei essa consulta por conta de um problema com meu sangramento. Eu estou tendo um sangramento com fluxo muito alto. Eu antigamente usava um anticoncepcional, mas eu parei esse anticoncepcional tem 4 meses porque eu estou tentando engravidar. Antes esse meu fluxo ele já era um pouco alto, mas não chegava a me incomodar. Mas agora tá tão alto, eu tô sangrando por 9 dias e ainda tô usando 8 absorventes noturnos por dia, de tanto que esse sangramento tá forte. Eu fiz a pausa desse anticoncepcional porque eu tô tentando engravidar, então eu tenho também hipotireoidismo, eu faço uso do Puran T4 e no meu último ultrassom transvaginal foi visto um mioma. Então eu fiquei preocupada se esse mioma ia afetar minhas chances, né, de engravidar. E também eu queria saber se não é melhor tirar logo esse mioma. A outra coisa é que eu sinto um pouquinho de cólica no primeiro dia, mas não chega a precisar de remédio. O que me incomoda mesmo é esse fluxo muito alto de sangue. Então são muitos dias sangrando, 9 dias de sangramento e muito fluxo depois que eu fiz a pausa desse remédio. Joia, eu queria convidar a Larissa Portela, para posicionar um pouco as considerações mais importantes desse caso clínico, o que chama a atenção, o que a gente já pensa e já faz a investigação inicial, Larissa. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né, no Salvata Experience, é a minha primeira vez, queria agradecer o convite no Instituto, né, para participar desse evento que é tão enriquecedor. E gostaria de começar falando um pouco sobre o caso, né? Primeiro, a gente tem uma mulher de 32 anos, né? É uma
faixa etária onde a gente vê mais prevalente a incidência de algumas causas como de sangramento e infertilidade, como mioma e endometriose, adenomiose. Então, a gente começa ponderando essa queixa de sangramento e os achados e as queixas que a paciente traz também concomitantes de dor, né? Porque muitas das causas de infertilidade, elas não vêm isoladamente, elas vêm juntas, né? Então, a gente tem que considerar que, nesse caso, nós precisamos englobar o que ela tem de comorbidade, o que ela tem de achados ultrassonográficos e clínicos para pensar nas hipóteses diagnósticas. E aí ela descreve o achado de mioma, né? Então, o mioma, isoladamente, ele não é uma causa frequente unicamente de infertilidade. Então, como eu já falei, a gente precisa ponderar todos esses achados clínicos para identificar outras causas concomitantes para pensar na infertilidade. Então, Andrés, a gente seguiria identificando nesses achados de imagem que tipo de mioma essa paciente tem, né? O estadiamento é um FIGO 3, um FIGO 4, um FIGO 5, para a gente começar a pensar nas abordagens e responder essa pergunta que ela nos traz, se é preciso abordar logo de cara esse mioma, né? A princípio, logo esse mioma, e se ele é unicamente a única causa para a infertilidade. Ele é uma causa muito frequente de sangramento, então é relevante que a gente destaque a miomatose, mas não é a única causa para a gente pensar aí, porque ela tem dor, né, tem hipotireoidismo, para a gente pensar na infertilidade, na dificuldade para ela engravidar. Perfeito, Larissa, que é como você pontuou, né? A gente está aqui com um paciente de 32 anos que tem um sangramento uterino anormal, mas que traz como queixa também a questão do desejo reprodutivo, do desejo de engravidar. Ela parou esse anticoncepcional há 4 meses e ela já vem referindo esse desejo com essa dificuldade há 4 meses e com o sangramento que ela observou mais aumentado porque ela parou o anticoncepcional. Nesse ponto, diante desse ponto, qual seria o exame adicional a fazer nesse caso, Nádia? Você pediria... Ela traz ultrassom. No ultrassom, ele descreve útero com vários miomas, sendo 2 maiores. Um em parede subseroso intramural, parede posterior, 8 centímetros, e outro subseroso intramural, de 5 centímetros, parede anterior. Descreve um mioma submucoso também. Diante desse achado que ela já trouxe do ultrassom, como a Larissa pontuou, importante, qual exame adicional, nesse caso, você pediria na investigação? Bom dia, boa tarde, né, a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou desde o primeiro e espero participar de todos. Primeiro, né, temos que pensar em causas de sangramento uterino anormal, né, lembrar do Palm-Cohen. No caso, realmente está bem já, ela até já nos traz o dado de mioma. Em relação ainda à questão de fertilidade, não, acho que nem tanto ainda caberia. Claro que a gente tem, porque ela está ainda pensando, né? Assim, parou há 4 meses. Ela tem um desejo, está há 4 meses tentando. Pela idade, ainda daria para a gente esperar mais um pouco mais, atuar mais a questão do sangramento uterino realmente anormal. Pela descrição, justificaria ter o componente submucoso, né? Temos que pensar também no hipotiroidismo, se está ok, né? Que é uma das causas que podem evoluir para sangramento uterino anormal. De exames a mais, assim, a gente tem que avaliar a hematometria, ver mesmo como é que está o sangramento, realmente isso é importante, apesar de que ela fala 8... isso é muito subjetivo, né? Essa questão do fluxo, da quantidade, mas ela já expressou bem para a gente, então realmente é uma coisa importante para ela. Aí a gente poderia pensar mesmo numa ressonância, se a gente está pensando até em abordar, né? Ver, eles com certeza vão falar a questão do manto interno, manto externo, até mesmo para a gente pensar qual seria a nossa abordagem.
a questão do esteroscopia, para ver classificação de Lasmar, ver qual o tipo de mioma mesmo, para ver se dá para a gente abordar, o tipo de abordagem minimamente invasiva, né? De exames a mais, pensando realmente nas causas, que se realmente for mioma mesmo, né? Isso. Essa paciente, ela fez essa avaliação, trouxe um TSH de 1,5, veio com hemograma, com a avaliação hematimétrica, ela tinha uma hemoglobina de 11, uma ferritina de 15. Ela trouxe também o ultrassom, na verdade, a gente já tinha comentado o resultado do ultrassom dela. E aí foi solicitado para ela a ressonância, né? Que aí eu vou chamar o Clóvis para mostrar para a gente. Aqui a gente vê duas imagens ponderadas em T2, que são as imagens principais que a gente usa para fazer uma avaliação anatômica, né? E mapear esses miomas. Então, essa aqui é a imagem sagital, onde a gente consegue ver o útero, já um útero volumoso, acima de 500 gramas. Esse mioma abaulando aqui a bexiga, deslocando posteriormente, a vagina distendida com gel vaginal, fórnix vaginal posterior, o reto aqui. Tá? Então, o que é que chama a atenção? É um útero com múltiplos miomas. E os principais, né? Esse mioma FIGO 1, tá? Que é um mioma submucoso, um mioma por volta de 4 centímetros, 3, 4 centímetros. Tem esses dois outros miomas, tá? Um mioma subseroso, que era anterior, corporal, lateral, depois a gente vai ver outro corte, e um mioma intramural, FIGO 4, lá em cima, corporal posterior fundo. Que é a mesma imagem mostrando, e outra coisa que chamava a atenção, além dos miomas aqui na região reto cervical, né, logo acima do fórnix vaginal posterior, a gente viu uma pequena estria, né, sugestiva de endometriose aqui, junto ao reto médio. Pode passar. Aqui é uma imagem axial, tá, mostrando melhor, aqui é uma imagem mostrando todo esse mioma submucoso preenchendo a cavidade uterina na região fúndica. Tá? E esse mioma subseroso, com componente intramural, também corporal lateral esquerdo. Além dessas imagens, sempre a gente faz também, que ajuda muito a difusão, né, como a gente falou naquele primeiro caso, e o contraste também ajuda muito para você ver o grau de vascularização. Esses achados são achados típicos de leomiomas, mas, por exemplo, se a gente pega um mioma degenerado, focos hemorrágicos, necrose, tá? Uma restrição na difusão que a gente chama de alta celularidade, levanta um pouco o alarme para a gente ter um mioma degenerado. Então, isso aí vale a pena você relatar. E fora o aumento também quando a gente faz o segmento. Então, essa mesma imagem coronal, agora no T2, mostrando os 3 principais miomas, né? Então, a gente vê esse submucoso, né? O mioma subseroso e o intramural anterior. Acho que é isso, pessoal. Perfeito. E aí a gente vê miomas mais volumosos aqui, né? Que aí, como o Clóvis já apontou, a difusão da ressonância também, para a gente descartar mais a questão do risco, né? De ser um leomioma mais típico mesmo e não ter um estampe ou alguma outra degeneração. E eu queria convidar a Mariana para discutir um pouquinho mais, assim, o que além disso a gente poderia lançar mão, qual seria o seu passo aqui de investigação dessa paciente nesse momento que ela chegou com essa ressonância? Então, nesse momento, a gente começaria a pensar, né, num procedimento cirúrgico. Para isso, que a gente poderia lançar mão até para planejar um pouco melhor essa parte é a questão da esteroscopia diagnóstica. Nem todas as pacientes acabam fazendo, mas a gente está cada vez mais criando esse hábito de uma esteroscopia pré-cirúrgica para poder avaliar a vascularização, se realmente é fidedigno com o que a gente viu na ressonância, se esse mioma, o que é muito difícil, mas se ele pode ter uma característica típica ou se possa ter outra característica, né, na esteroscopia que possa sugerir outras doenças concomitantes, então pólipos ou outras alterações. Então, a esteroscopia diagnóstica pré-cirúrgica, ela consegue mapear um pouco melhor esse mioma, a vascularização, e a gente consegue planejar um pouco melhor o procedimento cirúrgico dessa paciente. Nem sempre é possível ser feita, mas a gente tenta fazer. Para isso, a gente programa bem certinho a data para ser feita, lembrando que essa paciente, se ela tiver em uso de anticoncepcional contínuo, a gente pode programar em qualquer período do ciclo, mas se ela não estiver usando anticoncepcional, o ideal é que a gente faça esteroscopia na primeira fase do ciclo, logo após a menstruação. Então, em torno do 5º, 7º dia do ciclo, dependendo de quanto ela sangrar,
até mais ou menos o 11º, 12º dia do ciclo. A gente consegue ter o endométrio mais fino e consegue avaliar melhor o mioma. E, principalmente, o que a gente avalia é a angulação entre o mioma e o endométrio. Então, quando a gente tem angulações maiores, quer dizer que o mioma está mais profundo, então está mais a favor de ser o mioma G2, por exemplo. Angulações menores, quer dizer que esse mioma está mais intracavitário, o que fala mais a favor de a gente ter o mioma, por exemplo, mais G1. E isso também faz com que a gente consiga programar para o paciente, estimular, a gente consegue entender qual que vai ser o grau de dificuldade, porque quanto mais intramiometrial, mais difícil vai ser, e até programar com a paciente se a gente consegue fazer essa cirurgia em um tempo ou, eventualmente, se a gente vai precisar de 2 tempos. E, para isso, a gente pode usar aquela tabela do Lasmar para poder entender qual que vai ser o grau de complexidade. Então, a esteroscopia, ela traz alguns dados adicionais para a gente, como planejamento pré-operatório. Perfeito. E aí, esse planejamento todo, você está focando mais também no mioma submucoso, né? A gente também viu que ela tem 2 miomas bem volumosos, que são transmurais, intramurais, subserosos, e que também chama a atenção pelo volume do mioma. Mas ela foi para a esteroscopia, ela fez e foi Lasmar tipo 2, né? Aquele que você resseca, ou em 2 tempos, você pode fazer uma programação. E aí eu queria chamar agora o Luiz para ter seu comentário, se nesse ponto, o que ele pensaria de tratamento, né? Tudo que já foi visto, tratamento clínico inicial, o que você diria para a gente, Luiz? Bom, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez agradecendo o convite para estar aqui. Eu acho que, assim, o caso está bem claro, que é um sangramento uterino anormal secundário a mioma. Ela já tinha na anamnese uma duração de fluxo aumentado. Provavelmente deve se fosse feito um PBAC, esse PBAC viria aumentado, né, que é um método de visual que a paciente pode desenhar o quanto que ela sangra, a gente calcula esse score. E o exame de imagem, pelo número de miomas e pela localização, sugere que esse mioma submucoso seja a causa do sangramento. E a Mariana já comentou da indicação da esteroscopia, e pelo resultado da classificação, ser um Lasmar que seja que a gente tenha a possibilidade, né, de ser ou um análogo seguido de ressecção ou uma miomectomia em 2 tempos, a gente precisa entender que a gente pode pensar nos benefícios quando a gente opta pela opção do uso do análogo, pela redução do sangramento no intraoperatório da miomectomia, que a gente já tem estudo mostrando que você tem uma redução desse sangramento no intraoperatório, embora não sejam poucos trabalhos, mas a gente tem isso, ou fazer a miomectomia em 2 tempos, sem a utilização do análogo. Nenhuma das 2 opções é errada, no sentido de não existe na literatura essa comparação direta, mas existe na literatura a comparação de usar ou não usar o análogo junto com a esteroscopia cirúrgica, né? E uma outra coisa, só complementando o que a Mariana falou, a vantagem também de fazer a cirurgia, a esteroscopia do 5º dia ao 10º dia, é que quando a gente tem um mioma que possa estar eventualmente influenciando na infertilidade, os anatomopatológicos, geralmente dessas biópsias de mioma, eles vêm com um quadro, geralmente, de atrofia glandular na periferia da biópsia, com ulceração, e um quadro de eventual de endometrite associado, leve. Então, isso pode sugerir, né, embora a gente saiba que a causa de infertilidade associada a mioma seja 2 a 3% só da literatura, mas aí fica muito claro que esse mioma, por uma questão de modificação da posição da cavidade endometrial, seja interessante. Só para dar uma quebrada na dinâmica, que é bem legal daqui, né, Andressa, mostrar um pouco essa coisa da exposição, só para a gente relembrar os tratamentos que a gente pode ter para o mioma, né? Quando a gente tem um leomioma causando sangramento uterino anormal, a gente vai extrapolar os guidelines que a gente tem de sangramento uterino anormal para leomioma também. Por quê? Porque, na grande maior parte das vezes, o que a gente tem na literatura são estudos feitos para sangramento uterino anormal de causa até não estrutural. A gente tem muito pouco trabalho com mioma. Então, a gente divide da mesma maneira como se a gente estivesse discutindo o tratamento do sangramento uterino anormal. Então, a gente divide em tratamento clínico, hormonal e não hormonal. Do tratamento não hormonal, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais, que são mais usados para a fase aguda de sangramento, aonde desses 3, o mais utilizado, na verdade, do ponto de vista de base na literatura, é o ácido mefenâmico, não necessariamente
o piroxicam, mas a gente pode utilizar também o piroxam, o cetoprofeno, para quadro agudo, principalmente. O antiminolítico, que tem uma taxa de sucesso até maior do que o anti-inflamatório, para quadro agudo também, lembrar do uso de 5 a 7 dias. Acima disso, o risco de trombose aumentaria. E aí a gente tem o tratamento hormonal. O tratamento hormonal, a gente tem o contraceptivo oral combinado, os progestágenos, os análogos de NRH. Uma coisa importante falar é que os anticoncepcionais combinados, apesar de laboratorialmente o mioma ser um tumor estrogênio dependente, clinicamente a gente não tem nenhum trabalho de revisão de literatura sugerindo que o uso de contraceptivo combinado aumentaria o crescimento clínico desses miomas. Os progestágenos acabam sendo mais utilizados, porque geralmente essa paciente quer amenorreia, e a gente sabe que tudo depende da dose do progestágeno, da forma de administração. A gente sabe que dos progestágenos que tem melhor controle no sentido de tentar atingir um padrão de sangramento favorável de amenorreia é o acetato de medroxiprogesterona e o DIU de levonorgestrel, mas lembrando que o DIU de levonorgestrel no mioma submucoso é contraindicado porque aumenta a taxa de expulsão. E a gente tem os análogos de NRH, que são uma droga já aprovada pelo FDA há mais de 20 anos e que, apesar de ter um tempo, ela tem uma pleiade de utilização que a gente pode aproveitar, como, por exemplo, esse caso, se a gente quiser reduzir o sangramento. Então, o análogo de NRH, ele é uma droga que ela vai agir como um antagonismo indireto, né? Na verdade, ela vai fazer uma menopausa secundária porque ela vai inibir, ela vai ocupar o receptor de gonadotrofina 7 vezes mais do que a própria molécula de NRH. Com isso, não sobra receptor, então o organismo entende que não precisa produzir mais receptor de NRH, o efeito acaba de ser produzido, então há uma down regulation e eu tenho uma queda depois de 12 a 14 dias da produção de FSH-LH, gerando aí os efeitos de hipoestrogenismo. Quando a gente usa o análogo de NRH, a indicação mais clássica é o tratamento pré-operatório dessa paciente. Se a gente usa análogo de NRH, normalmente a gente, numa paciente que sangra bastante, né, usar análogos de NRH ou da sulfato ferroso tem o mesmo benefício de melhora do parâmetro hematimétrico pré-operatório. Então, quando você usa o análogo antes de qualquer cirurgia, independente da via, esse HB, se ele é baixo, normalmente ele estabiliza ou ele tende a subir. Então, é uma indicação que a gente pode fazer, além daquela que a gente já sabe que há uma possibilidade de redução de 30% a 40% do volume do mioma e, consequentemente, do útero. E quando a gente está pensando numa situação que não é o caso dela, mas uma situação de tratamento mais definitivo, como esterectomia, aonde esse análogo pode modificar a via de operação, né, via operatória. Nesse trabalho aqui, é um trabalho que ele compara a Zoladex com placebo em relação à perda sanguínea intraoperatória em esteroscopia cirúrgica, onde ele sugere que haveria uma redução. Mas isso ainda é muito controverso e muito discutido. De forma geral, existe aquela discussão em que você pode, ao reduzir o tamanho do mioma com o uso do análogo, facilitar, aumentar a chance de você não fazer uma mioectomia esteroscópica em 2 tempos, e sim um tempo. Esse aqui é um outro trabalho, mas já mostrando isso para a cirurgia entre a cirurgia laparotômica e vaginal, sugerindo que ao utilizar o análogo, essa redução de 30% a 40%, ela vai fazer com que haja uma possibilidade, principalmente em uma situação que não é o caso desse caso clínico, mas uma situação de tratamento definitivo, de eu fazer uma esterectomia ao invés de fazer abdominal, fazer vaginal, quando eu não tenho a opção de laparoscopia no local onde eu estou trabalhando, né? E a redução do volume uterino de 43% a 54%. Então, para finalizar, uma indicação que ainda está vigente do análogo, que a gente também lembrar que esse medicamento é disponibilizado no SUS, que ele pode melhorar a condição clínica pré-operatória com anemia e o desfecho pós-operatório no sentido de redução de volume, facilitando, né, a retirada aí desse útero se for uma esterectomia indicada, né? Lembrar que o análogo pode ser, em casos excepcionais, ser usado por mais de 6 meses, embora isso seja uma indicação off-label, que com terapia de Beck, que geralmente é progestativa ou com tibolona, que pode ter em situações de pacientes que têm um alto risco cirúrgico ou que não se beneficiariam de uma cirurgia inicialmente, que você pode utilizar. Ela fez uma dose trimestral, quando voltou, foi repetido mais uma dose mensal. Então, ela fez, totalizando 4 meses de tratamento. O que você disse em relação a trimestral, mensal, comodidade? Tem trabalho comparando dose trimestral, uma dose trimestral com 2 doses trimestrais. O acréscimo de redução do volume do mioma é de 10%. Isso não atingiu estatística significante. Então, de forma geral, do ponto de vista de relevância clínica, é muito pouco relevante você fazer 3 ou 6 meses. Então, usar 3 meses ou 4 meses não vai mudar muito. Uma dose trimestral já seria suficiente para você ver qual vai ser a reatividade
autócrina local desse mioma frente à utilização do análogo. Perfeito. Tá? Ela fez o análogo, voltou com a redução de 40% do volume, tanto uterino como dos miomas. E aí eu queria chamar a Lília Mendes para comentar agora qual abordagem você indicaria nesse caso. Então, depois de todo esse passo a passo, fez o tratamento com Zoladex, voltou, já trazia um novo exame de imagem, nova ressonância com essa redução de volume. Primeiramente, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui nessa mesa com grandes nomes, com quem eu já aprendi e aprendo muito, né, até hoje. Eu acho que esse caso ele está um pouco mais relativamente fácil da gente tomar a decisão cirúrgica. Acho que a maioria dos cirurgiões que estão aqui na mesa concordariam por a paciente ser sintomática, né? Mesmo tendo a redução do mioma submucoso, ela tem repercussão clínica, né? Ela tem anemia, tem desejo gestacional. Então, eu acho que sim, né? Indicaria a proposta cirúrgica para ela. E aí a gente entraria numa discussão se a gente faria, né, só uma ressecção por histeroscopia no mioma submucoso ou se já entraria para fazer a cirurgia completa. Então, vou abrir um pouquinho para discutir sobre isso, né? Eu não sei qual o tamanho que ficou dos miomas subseroso, né? Mas a gente tem que diferenciar quando vai decidir operar ou não a paciente um mioma intramural / subseroso, porque não é só operar, né? Assim, a gente sabe que o pós-desfechos obstétricos também vai existir, né? A gente sabe se eu vou operar uma paciente que seja assintomática, para mioma intramural, por exemplo, de 3, 4 centímetros, vai aumentar, né, o risco de ruptura uterina gestacional, né, o risco de aderências, né, próximo à tuba, por exemplo. Então, é interessante, a depender do tamanho do mioma que ficou dessa paciente na ressonância pós-Zoladex, né, a discussão se faz ou não as duas abordagens, né. No caso dela, ela tinha miomas grandes, então acabo que acho interessante, sim, né, fazer as duas abordagens via laparoscópica e via esteroscópica. Mas a gente sabe que pacientes que têm, basicamente, já infertilidade, já é um consenso maior entre a gente fazer a miomectomia, tanto submucoso, quanto miomas intramurais acima de 4 centímetros para paciente que tem infertilidade. Ela se beneficia, principalmente quando ela vai fazer FIV, né, na implantação do embrião. Mas, no caso dela, eu queria saber se assim, todo mundo concordaria também, poderia abrir para a mesa, em fazer a abordagem tanto laparoscópica quanto esteroscópica, né, vigente que já era realmente miomas maiores. Perfeito. Vou chamar a Fernanda para complementar a indicação cirúrgica da paciente. Obrigada, Andressa. Para mim também é uma grande honra estar aqui. Adoro ver esse tanto de mulher nessa mesa. Fico muito feliz com essa representatividade. Bom, essa paciente tem 32 anos, né? Ela não tem infertilidade ainda. Ela tem 4 meses tentando engravidar, então ela ainda pode totalizar 12 meses tentando antes da gente chamar de infértil. Então, mas ela quer engravidar, né? Então, se ela deseja gestar, a gente não tem a opção dos tratamentos hormonais para controle dos sintomas e os miomas submucosos dificilmente respondem também muito bem a esse tratamento. Então, para a queixa do sangramento, a retirada do mioma submucoso se faz necessária. E aí a gente vai ter outros 2, né, miomas volumosos, que talvez não influenciem no sangramento, mas naquele tamanho provavelmente ela tem alguma queixa de congestão pélvica, né? Ele tinha 10 centímetros, era isso? Então, são miomas grandes. Em relação a desejo de gestação, não é claro na literatura se esses miomas subserosos ou se os miomas intramurais vão ter algum impacto na chance dela de engravidar, né? Ela não tem o diagnóstico de infertilidade ainda. Porém, o que a literatura não nos diz, o bom senso e a prática, né, se aplicam. Então, acho que ninguém ia deixar essa mulher com 2 miomas, um de 10 centímetros. Ele está bem ali na frente do colo, onde vai ser a cesárea possível dela, né, engravidar com esses miomas do tamanho que estavam. Ela fez o Zoladex, provavelmente eles diminuíram, mas se a gente não tirar, eles vão crescer novamente e vão, né, possivelmente atrapalhar. Então, eu concordo com a conduta de tirar o mioma submucoso para tratar o sangramento e eu também faria a miomectomia, né, dos demais miomas.
Quando eu tenho muitos miomas, eu vou confessar que eu já estou ficando assim, na laparoscopia, né? A gente tem essas limitações. Se eu tenho vários miomas, se um útero muito grande, eu até, às vezes, opto pela laparotomia, que eu não faço robô. Mas, no caso dela, eu acho que o Zoladex veio muito bem para ajudar, justamente diminuindo esses volumes e facilitando para quem quer fazer a laparoscopia. Então, eu faria, né, a miomectomia laparoscópica e a esteroscópica antes, né? Perfeito. Essa paciente, ela fez o Zoladex, o mioma, né? Só respondendo o volume do mioma, que era 8, ficou 5 centímetros. Aquele anterior e o posterior ficou 4 centímetros. Excelente. E o submucoso ficou 3 centímetros, né? Então, houve a redução volumétrica. Eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui que o Zoladex, ele vai ser uma ponte, né? Então, se a gente fez o análogo do GNRH, a gente não vai fazer, pronto, diminuiu, está ótimo, 5 centímetros, vou deixar ali. Não é assim, né, o raciocínio, como você pontuou. Se eu fiz para reduzir, e aí eu faço por indicação. No caso dessa paciente, ela tinha indicação de melhorar a questão hematimétrica e melhorar também, e diminuir também o volume para uma pré-cirurgia. Então, foi feito nessa indicação. A cirurgia, tanto para reduzir a ressecção do mioma submucoso, que era o LASMA-2, como já pensando também na redução dos miomas que eram transmurais. Esses miomas, por mais que não fossem submucosos, eles eram transmurais de volumes aumentados. Então, esse volume aumentado, ele também acaba interferindo no mioma transmural, no sangramento, na contratilidade do miométrio como um todo. Então, também não tem como eu eximir desses miomas o sangramento que não venha deles também, né? Então, a gente fez o Zoladex pensando nessa ponte, redução e na abordagem. Aí, agora eu quero perguntar aqui na mesa mesmo. Nessa abordagem, vocês tendo esse perfil de pacientes, vocês costumam fazer em 2 tempos? Faz a esteroscópica e depois faz a laparoscópica? Ou vocês costumam associar o procedimento? E lembrando também que apareceu a imagem sugestiva de endometriose, né? Pelo menos aqui em Fortaleza a gente tem uma grande equipe de radiologia, né, que a gente confia. Muitas vezes a gente não chega a fazer essa esteroscopia diagnóstica antes, porque a gente confia realmente nos nossos exames, né, dependendo da equipe, claro. Então, nesse caso, acho que a gente faria no mesmo tempo, né, cirúrgico. Faria esteroscopia, a miomectomia esteroscópica e laparoscópica em conjunto e veria também essas lesões de endometriose, que não é a queixa, até ela fala que tem uma dismenorreia, mas ela disse que não chega nem a tomar medicação, né? Era uma coisa até para se investir, perguntar se ela tem uma dispareunia, né? Os outros D da endometriose. E, então, mais pela imagem já sugere, e era importante, mais uma importância da laparoscopia nesse caso, porque já trataria outra causa de possível infertilidade que ela possa vir ter, né? Se a gente, no caso, pela idade, esperasse 12 meses, ela não conseguisse engravidar. Então, acho que faria junto os 2 tempos. E qual a sua usando, opinião, no caso, Maria? o mocelador, né? Eu faria também junto, né, a esteroscópica e a laparoscópica. Só acho que tem que tomar bastante cuidado porque, a princípio, é um mioma grande, né, que existe um risco de overload. Então, você tem que controlar bem essa paciente para não fazer um overload e, às vezes, inviabilizar uma laparoscopia. Então, eu só acho que tem que programar muito bem. Então, eu tenho que ter todo um arsenal para poder fazer um débito hidroeletrolítico já fácil, para eu entender o quanto que está entrando, quanto está saindo. Tenho que tentar ser mais rápido na minha técnica esteroscópica para evitar esse overload e controlar. Se eu acho que vai fazer um overload, se eu estou vendo que realmente a gente está chegando no limite, junto com a anestesista que vai controlar toda a parte clínica da paciente, talvez seja melhor parar, né, alguma parte, a esteroscopia, e aí fazer a parte laparoscópica. Então, só avisar a paciente que pode ser que você não consiga fazer no momento. Então, você tem que decidir. Então, talvez exista um risco de overload e isso vai inviabilizar a laparoscopia. Então, só tem que tomar esse cuidado para, às vezes, você não dizer para a paciente que vai fazer os 2 e, às vezes, não conseguir fazer. Então, você começaria pela esteroscopia? Começaria pela esteroscopia, porque muitas vezes, se eu for começar pela laparoscopia, muitas vezes o manipulador depois vai dificultar a minha visão esteroscópica, né? O mioma por si só já sangra muito. Se eu entrar numa cavidade já manipulada, ou se às vezes eu for tirar o mioma intramural e entrar dentro da cavidade, aí já era. Aí a parte esteroscópica você não vai conseguir, né? Então, normalmente, eu tendo a começar por esteroscopia.
Perfeito, né? Foi optado a fazer a abordagem em conjunto dessa paciente. Eu vou chamar a Yane, que é ginecologista obstetra pela Maternidade Escola, Assis Chateaubriand, e tem fellowship em cirurgia ginecológica do Instituto Salvata. Então, aqui a avaliação da cavidade, né? Essa paciente, como já foi falado, tinha algumas lesões de endometriose, mas a gente vai focar mais na miomectomia. Já nesse caso, a incisão, é preferível a incisão diagonal, né? Por conta da triangulação e da questão, quando você for, o paralelismo da sutura, né? Para você conseguir passar a agulha com a mão esquerda. E aí já é nucleação, lembrar de tração e contratração. Já nessa cirurgia foi usada a energia ultrassônica. E a abordagem do outro mioma menor, também com essa incisão mais longitudinal, para facilitar na hora da sutura. Lembrando da importância de fechar todas as camadas, então, algumas vezes precisa fazer em 2 ou 3 camadas a sutura desse miométrio. A anodação, o nó triplo-duplo, né, que tem uma maior força têncil, nó mais seguro, Vicryl 20, J33. E a sutura da serosa com a técnica de sutura de nó de beisebol, né? Para inverter a camada da serosa e evitar aderências. Então, e a importância da manipulação também, né? Para facilitar na hora da sutura, né? O posicionamento adequado uterino, a importância ali do auxiliar que está manipulando. E realmente lembrando que, como é uma cirurgia, possivelmente pode sangrar um pouco mais, né? Você tem que ter uma habilidade maior para a sutura laparoscópica para minimizar esse sangramento intraoperatório, né? E levar a paciente para a cirurgia com um bom controle hematimétrico, como já foi falado na outra mesa. E aí, realmente, o Zoladex teve um papel importante, né? Porque o mioma teve uma redução volumosa importante para preparar para a cirurgia. E aí, só demonstrando a sutura em beisebol. Que aí já faz para você invertendo, né, a borda, Isso, né? Você já faz de dentro para fora, né? Para evitar possíveis aderências, né? Na técnica laparoscópica é preconizado que seja feita a última camada dessa forma, né? Invertendo as bordas. Então, assim, daqui a pouco a gente vai mostrar o tempo esteroscópico, mas aí realmente, como já foi falado, às vezes é feito antes a esteroscopia, depende de cada caso. A gente costuma fazer antes também, né? E aí o mocelamento, né? Lembrando mais uma vez da importância da ressonância pré-operatória para avaliação adequada, poderia ter sido retirado também em fundo de saco. Nesse caso foi optado pelo mocelamento. E aí o tempo esteroscópico, a importância do Zoladex, né? Que viabilizou essa esteroscopia, essa cirurgia em tempo único, né? Se ele não tivesse feito o análogo, poderia ter sido feito em 2 tempos. E apesar de ser um mioma grupo 2 de Lasmar, né, conseguiu ser ressecado completamente em um tempo. E lembrar a importância aí de um bom controle, né? Nesse caso, o meio de difusão foi o soro fisiológico, então tem que contabilizar muito bem, né, pelo risco de um ganho, um aumento volumétrico importante, edema agudo, hiponatremia. Então, tudo isso tem que ser pesado no intraoperatório também. E mostrando o aspecto final, a gente consegue, não sei se está dando para ver, mas consegue visualizar, era mais ou menos próximo do ósseo tubário.
e o aspecto final aí da cavidade. Aí aqui a gente mostrou também a técnica de retirar o mioma, né? E aí por isso que a gente comenta a importância da avaliação pré-operatória, do tamanho, da difusão, né? Necrose e tudo, porque para a gente retirar o mioma a gente teria algumas opções, uma delas é o morcelamento. A outra opção, como a Yane citou, né? A abertura do fundo de saco e a retirada através da colpotomia. Vocês têm experiência com essa retirada através de fundo de saco? Quem gostaria de se posicionar? A gente tem feito bastante, assim, por fundo de saco. É óbvio que a gente avisa a paciente antes, mas principalmente quando tem múltiplos miomas, a gente pega um fio, né, e faz como se fosse um colar de mioma, e aí você consegue depois tirar tudo de uma vez. Então, a gente tem feito bastante em fundo de saco. Até que tamanho vocês usam como limite para a retirada? A gente fez semana passada que era quase 5, 6 centímetros, mas ele era mais necrótico, mole, então ele saiu também. Então, a gente acaba não tendo muito limite, né? Depende da consistência, você consegue tirar até alguns maiores que, a princípio, a gente não acharia que conseguiria, né? Tem um estudo mostrando que miomas até 10 centímetros, eles saem mais facilmente mesmo através da colpotomia via vaginal. E aí, miomas maiores do que 10, e aí você tem que contrabalancear, pesar mesmo. É uma paciente que é nulípara, é multípara, e aí ele coloca nesse estudo até o tamanho de 12 centímetros para nulíparas e 14 centímetros para multíparas, né? O limite máximo que você poderia alcançar, não que vai ser o nosso objetivo 14. Enfim, mas existe esse trabalho mostrando, né, essa diferença, mas ele pontua, não, se for um mioma de até 10 centímetros, ok, vai ser fácil a extração dele, né, através da colpotomia. E o medo que tem é a dispareunia após, como que está esse acompanhamento dessas pacientes? Vocês estão vendo dispareunia após a retirada através de fundo de saco? Das pacientes que a gente operou, a gente não viu nenhuma queixa em relação à dispareunia, mas é óbvio que a questão de retorno à atividade sexual acaba sendo mais chato para a paciente. Por isso que a gente conversa antes com ela, explica que a gente estende um pouco mais esse tempo de abstinência sexual. Mas em relação à consequência pós-cirúrgica a longo prazo, médio prazo, não. E aí, pensando, a paciente foi abordada, fez essa cirurgia, ela está em processo de gestação, de engravidar. Então, ela deseja gestar. Qual o tempo, a avaliação pós-esteroscópica, qual a recomendação que vocês fariam? Vou primeiro puxar pela Fernanda. Tempo de avaliação pós, qual a recomendação você daria de liberar para engravidar pós? Como ela fez a miomectomia esteroscópica, a gente pode fazer uma esteroscopia second look, né? Aí varia, tem lugares que para avaliar a cineca manda fazer bem precoce, com 2 semanas, porque a cineca estaria bem inicial, ainda seria fácil de liberar. Tem outros que preferem fazer com 1 mês, né? Fazer depois de 2 ciclos menstruais. Enfim, eu quando faço com 30 dias depois da miomectomia para ver se tem ainda cinéquias. Em relação, ela tinha um mioma intramural, né? Bem transmural ali. Aí, para cicatrizar direitinho, a gente poder liberar. Se for uma paciente com mais idade, 3 meses eu libero, porque eu fico com medo de demorar muito e ela não conseguir engravidar. Mas essa tem 32, eu esperaria 6 meses. 6 meses. 6 meses também, Luiz? 6 meses também. 6 meses. Vocês, qual o tempo que vocês costumam esperar para... Também 6 meses, em média. Eu queria fazer uma consideração, claro, Andresa, principalmente sobre a técnica, né? E levantar um pouco a discussão aqui. Existe uma revisão da Cochrane de 2020 que traz um estudo com 442 pacientes, onde se discute qual a superioridade da técnica, seja por laparotomia, mini laparotomia, laparoscopia, para a abordagem desses grandes miomas, trazendo a superioridade ou não de qualquer uma dessas técnicas sobre desfecho, principalmente sobre fertilidade. A gente precisa conversar com a paciente sobre isso, né? E essa revisão parece não nos trazer superioridade. Então, é muito bom pontuar que a laparoscopia aqui
ela vai ser muito importante para o pós-operatório dessa paciente, pelas vantagens da laparoscopia, mas ela não vai trazer a superioridade com relação ao desfecho de fertilidade. Né? E do mesmo jeito que a gente traz para a técnica laparoscópica a questão da técnica de enucleação, preservando a pseudocápsula, na esteroscopia também é importante que a gente faça isso e parece trazer algum benefício sobre a questão de manutenção da neuropreservação, vascularização desse miométrio com relação ao desfecho de fertilidade. Eu queria saber risco de rotura uterina na gestação, Larissa. Você viu algum risco de rotura? O que tem de estudo falando mais de uma complicação após gestar? Não, assim, não houve a técnica, né? Assim, utilizar de qualquer uma delas não aumentaria, né? Realmente é importante a sutura por planos, a gente pontuar isso que a Ayane trouxe aqui, a gente fazer o fechamento por planos é extremamente importante, né? Mas não vi como desfecho, assim, não me recordo de nenhum estudo que traga alguma superioridade de método para ter um melhor desfecho sobre rotura uterina. Quer acrescentar, Vade? Não, eu não lembro agora o ano nem o autor, mas tem uma revisão que tem, acho que mais de 1.000 nascimentos pós-miomectomia, e a taxa de rotura não era superior à taxa em quem não tinha miomectomia. Então, a taxa ela é bem baixa. Não deve ser uma grande preocupação, é seguro, né? A miomectomia é um procedimento seguro para essas pacientes que querem engravidar. E aí também traz como um risco de parto prematuro, na verdade, que é o que ele aumenta, tanto a miomectomia como o próprio mioma. Então, mesmo que eu preservasse aqueles miomas grandes, ela teria um risco maior de parto prematuro, e a miomectomia também seria um outro fator de risco, né, para parto prematuro. Acho que só complementar que só 20% das mulheres com mioma, o mioma vai crescer a mais que o volume uterino na gestação. Só porque, às vezes, é uma pergunta que a paciente fala, tenho mioma engravido, preciso tirar antes por causa da gravidez? Teoricamente, se o mioma que não é de grande volume, pequeno, a princípio não precisa, né? A não ser desse caso aí que esteja realmente com um impacto na fertilidade. Perfeito. Vou abrir para perguntas da plateia, para a gente finalizar a mesa. Vamos lá. Temos exímios cirurgiãs e cirurgiões à mesa. Eu queria saber técnica de vocês para controle hemostático durante a cirurgia. O que cada um faz e por quê? Vasopressina intramiometrial, diluição 1:200. Por que tem nível de evidência? Porque, bom, eu converso com o meu anestesista, nunca tive nenhum evento cardiovascular, espero nunca ter. É o que eu tenho mais experiência com ele. Não tenho muita experiência com misoprostol retal 2 horas antes. Vasopressina, ligadura da uterina e na parte da ístero, pseudocápsula e fazer a cauterização de onde você tem alguns vasos com aumento com mais vascularização e com mais sangramento. Eu fazia ligadura, quando eu comecei a fazer vasopressina eu parei de fazer porque a vasopressina é muito boa. Ela isquemia o útero inteiro, não sangra quase nada, tenho uma boa experiência e continuo fazendo vasopressina. Eu diluo para 250. Tem um trabalho de vasopressina que não altera o antimileriano também. Tem até aquela discussão de embolização com miomectomia, né? A princípio, a taxa de recrudescência de embolização é maior, né? Então, miomectomia é melhor ainda. Né? Tem o trabalho da vasopressina e tem o trabalho da oclusão temporária das artérias uterinas, que também não altera a fertilidade pós, né? A ligadura da uterina. A ligadura. Eu também faço vasopressina e ligadura temporária de artérias, quando possível, quando os miomas não são muito cervicais, e aí a gente acaba podendo ter alguma dificuldade de acesso. Então, normalmente, eu associo as duas. Associar as duas. Eu não tenho experiência também com a vasopressina, eu faço a ligadura das uterinas também, temporária. Mesmo fazendo, por exemplo, a injeção do Zoladex, que já é comprovado também que reduz sangramento intraoperatório, vocês optam por fazer a vasopressina intraoperatória, não é isso? Sempre faz, já é rotina. Tá, joia, gente. Agradecer todo mundo. Obrigadão, excelente. Chamar para a gente fazer aqui a nossa foto.